Meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo nos cubra ricamente, nos faça entender a sua palavra hoje. Irmãos, hoje eu dou início a uma série pequena no profeta Ageu. Hoje trabalharemos o capítulo 1. Essa série tem por tema Alinhando o Coração. Alinhando o coração. Nós buscaremos na palavra de Deus os alicerces pelos quais nós podemos alinhar o nosso coração ao Senhor, à sua vontade, para que assim possamos viver o nosso propósito como igreja, louvar, glorificar ao nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ageu, capítulo 1. Hoje trabalharemos todo o primeiro capítulo. Ageu, capítulo 1. Eu farei a leitura e peço para que os irmãos acompanhem com atenção a Escritura Sagrada. Ageu, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. No 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam um templo. Dele me alegrarei, ou me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa das suas próprias casas. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Xizira seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então disse Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês, o 2º ano do reinado de Dario. Vamos orar mais uma vez? Senhor querido, a Tua palavra foi aberta, lida, e será exposta ao Teu povo da Tua palavra. Te peço, Senhor,
que nos faça escutar atentamente a Tua voz. Que o Senhor direcione os nossos passos, consoante aquilo que o Senhor direciona a nossa mente e coração, e que a partir do texto sagrado, o Senhor faça florescer na Tua igreja frutos da Tua graça, frutos da Tua presença em nosso meio, e assim vivamos Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome dEle, nosso maravilhoso Redentor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nossas metas, elas apontam para as nossas prioridades. Nossas metas, elas apontam para as nossas prioridades. Sempre que nós elevamos metas para um ano, como fazemos, ou fizemos há pouco, em dezembro, ou talvez já em janeiro, e pensando que em fevereiro voltam aulas e trabalho mais efetivamente, estamos diante aí da execução de várias das metas que colocamos para a nossa vida. É interessante pensar que isso tudo aponta as nossas prioridades. Se eu coloco como uma meta emagrecer, eu estou observando aqui que eu tenho uma prioridade de cuidar do meu corpo para que ele esteja adequado para a minha vida. Porém, recentemente, eu relembrei de uma meta que foi colocada por uma pessoa, a qual eu acho que vários dos brasileiros têm certa afeição, até aqueles que não conheceram ainda, e vemos quando as nossas metas, elas estão alinhadas a prioridades que estão equivocadas. Falo então de Ayrton Senna, talvez conhecido por muitos, Ayrton Senna do Brasil. Eu não sei quantos daqui assistiam aquele homem correr, quantos aqui tiveram algum problema chegando um pouquinho mais atrasado na igreja, porque estava lá lutando, vendo ali o começo das corridas. Um amigo, enquanto eu falava com ele sobre isso, disse que o pai dele, antes de sair, crianças não se assustem, é uma tecnologia do passado, colocavam um VHS para gravar a corrida, saíam então, iam para a igreja e depois voltavam para assistir as corridas daquele homem. Ele é tido por muitos, inclusive por mim, como um gênio no seu esporte, um gênio na sua área. Nós vimos e vibramos como brasileiros com muitas das suas vitórias e conquistas. Porém, nesse dia específico que nós vamos citar, nós não lembramos muito bem das suas conquistas. Ayrton Senna, ele chega para o campeonato de 1988, numa das pistas favoritas daquele homem, em Mônaco. Ele chega com seu carro tinindo, onde nada tirava dele a pole. Ele dominou o primeiro, o segundo, o terceiro classificatório, a própria classificação, e sai na ponta daquela corrida. No domingo, o relógio bate, os carros são liberados, e aquele homem adequa-se ao carro e voa dentro daquela máquina, a ponto de que, em determinado momento, nem as câmeras estavam mais prestando atenção naquilo que ele estava fazendo. Começavam a olhar, então, a luta de Prost contra um outro corredor que estava entre eles dois. Ayrton já é esquecido pela transmissão. Daqui a pouco a câmera volta a observá-lo. Onde ele está? No muro. Ayrton bateu o seu carro diante de uma vasta vantagem que tinha diante de Prost. Humilhado, ele sai daquele carro, morador da própria Mônaco, sai, não passa nem pelo paddock, vai direto para sua casa. Depois de alguns instantes, Prost consegue ultrapassar o seu adversário e ganha aquela corrida que estava nas mãos de Senna. Tempos depois, o que se levanta aqui
é de que Senna tinha um plano maquiavélico, basicamente. O desejo dele era dar uma volta em Prost para, como dizem os nossos adolescentes aí agora, alugar um apartamento na cabeça do seu adversário, para mostrar a sua imponência e como ele era verdadeiramente um grande corredor diante do seu adversário. E numa falha, ele bota tudo a perder. Ao invés de trazer os pontos que podia captar aqui daquela corrida, ele sai zerado, porque priorizou aquilo que não deveria ser realmente prioridade. O que nós enxergamos aqui no texto de Ageu é algo muito parecido. O povo de Deus, ele está diante das suas prioridades aqui, sendo colocadas em evidência. E o que nós percebemos é que o próprio Senhor Deus é quem expõe a essas prioridades do seu povo. O povo acabara de voltar de 70 anos do cativeiro babilônico, enquanto passaram por esse período pela sua infidelidade ao Senhor, pela quebra do relacionamento com o Senhor. É dito em 2 Crônicas 36, a partir do versículo 22, e no livro de Esdras, capítulo 1, é descrito ali um decreto, então, que após 70 anos, Ciro, ele avança contra a Babilônia, e ele, tomando a Babilônia, traz um decreto falando sobre a liberdade do povo de Deus para voltar à terra de Jerusalém e reconstruir ali o templo. Jerusalém havia sido sitiada, deixaram poucos do seu povo ali, enquanto a Babilônia tinha dominado aquele povo, e agora é levantada e é liderada inicialmente por Zorobabel, citado aqui no texto, uma volta a Jerusalém, para a reconstrução do templo prioritariamente e também das suas vidas. O que a gente vê é exatamente esse povo voltando. E o que alguns bons comentaristas dizem é que eles fizeram como que uma boa faxina no templo. Deixaram o templo usável, vamos dizer assim, e logo em seguida começaram a pensar nas suas próprias casas. Esse retorno à Babilônia se dá em 3 grandes levantes. O primeiro, com o próprio Zorobabel, o segundo, com Esdras e, por fim, com Neemias. E percebemos, então, o nosso povo, o povo de Deus aqui, nessa primeira faixa de volta, de retorno a Israel. Percebemos, então, a partir desse relato, que o povo, por mais que tivesse passado pelo cativeiro babilônico, mostrava ainda onde estava a sua prioridade. Meus irmãos, esse texto muitas vezes é levantado nas igrejas quando se quer construir uma obra. E graças a Deus a nossa está bonita aqui como templo. Temos sim o estacionamento para fazer, mas essa obra do templo, ela não tem um significado descansado em muros. Afinal, o próprio Deus nos diz que Ele não é o Deus que habita em templos feitos por mãos humanas. O templo ali era uma maquete da habitação do Senhor no meio do seu povo. Quando o povo estava desprezando o templo, eles estavam desprezando ao Senhor, ou seja, tirando de Deus a sua prioridade. É por isso que, diante desse texto, da exposição do Senhor, dos nossos corações, ou do coração do seu povo, eu gostaria de tratar com os irmãos nessa manhã sobre o seguinte tema: prioridades equivocadas. Prioridades equivocadas. Quando as nossas prioridades revelam os nossos equívocos de onde colocamos a nossa vida. Em primeiro lugar, nós perceberemos, do versículo 1 ao 5, a exposição das prioridades. É percebido no texto
que o Senhor levanta a sua palavra, a atenção do seu povo, então, para perceber onde eles têm colocado a sua vida, o seu coração. Os versículos de 1 a 5 mostram, então, esse cenário. Ageu ele é dividido em 4 profecias do profeta Ageu. A primeira, todo o capítulo 1, as 3 últimas, no 2º capítulo. Há uma distância da primeira para a segunda de alguns dias, da segunda para a terceira de outros, e a terceira e a quarta são no mesmo dia, o Senhor revelando a sua palavra. E o Senhor abre a sua voz profética no meio do povo, trazendo então uma figura importante. Ele traz aqui testemunhas para si. E as testemunhas que ele traz, diferente de como ele faz no Egito ou no Êxodo, quando ele traz a própria terra e a criação como testemunhas daquele acordo e da aliança que ele faz com o seu povo, agora aqui o Senhor traz uma expressão única no Antigo Testamento, que nos traz o peso, o poder do qual o Senhor está revelando aquilo que está revelando. Nesse momento, o Senhor ajunta aqui profeta, sacerdote e rei. O primeiro versículo nos mostra o Senhor trazendo a sua palavra, datada aqui no 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, falando ao povo pelo profeta Ageu. E reunido ali, diante desta palavra, ele coloca Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, representante do reinado, filho de Davi. Além deste, está Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. A testemunha que o Senhor chama e conclama está diante dessa fala dele, são os 3 ofícios de Israel: profeta, sacerdote e rei. É diante dessas testemunhas que o Senhor abre a sua boca para falar. É diante desse padrão aqui, que só é repetido no Novo Testamento, e numa figura mais importante, que reúne então todas elas, é que o Senhor fala novamente como é descrito aqui. Quando Deus reúne em Cristo os ofícios de profeta, sacerdote e rei. É esse o testemunho que se levanta aqui diante do Senhor, quando Ele abre a sua boca para expor aquilo que Ele quer expor ao seu povo. O versículo 2, então, diz que o Senhor abre a sua boca por meio de Ageu e traz uma palavra. Mas as primeiras palavras que o Senhor levanta aqui não são próprias. Quando o Senhor abre a sua boca, Ele expõe as palavras do povo. Ele diz assim: este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. O Senhor levanta a sua voz e expõe aquilo que o povo está falando. E a princípio parece algo que nasce de um coração piedoso. Talvez se olhássemos de forma distraída ou rápida, pensaríamos assim: de fato, quem são eles? Como quem somos nós para ter o direito de levantar diante do Senhor o seu templo? Talvez alguns mais espirituais diriam: nem mesmo Davi, que teve em suas mãos sangue, foi dado por Deus a ele o privilégio de levantar o seu templo, somente passado ao seu filho, Salomão. Talvez a gente pensasse: realmente, que justificativa boa. Lembre-se, quem é que está expondo isto? É o próprio Deus. E Deus está criticando essa fala. Meus irmãos, o Senhor já nos disse que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas.
Porém, o que ele está falando aqui, que a prioridade no templo, ela não foi dada porque o Senhor não era prioridade na vida daquele povo. Apesar deles terem vivido 70 anos no cativeiro por conta do seu pecado contra o Senhor, o qual eles tinham abandonado. Agora o Senhor se levanta aqui, os liberta com a finalidade da reconstrução desse templo para a sua habitação no meio do povo, como essa maquete da habitação de Deus no meio do seu povo, a qual vai progredindo e progredindo ao longo da história, enquanto vemos inicialmente o Senhor habitando conosco na viração do dia no Éden. Porém, com a quebra do pecado, o Senhor, Ele vem ao seu povo através, depois do tabernáculo, mais para frente vem o templo, por fim o templo é destruído, e o templo do Senhor é o seu Filho, corpo e alma, Cristo Jesus. Ele habita conosco, morre, é ressurreto, depois ele volta aos céus, e ele diz: deixarei com vocês outro Consolador. E a ideia de outro aqui é outro da mesma natureza. E o Senhor então deixa o seu Santo Espírito, não para habitar juntamente com o seu povo, assim como João diz, que teve o privilégio de deitar, reclinar a cabeça no seu próprio Senhor, mas habitar dentro do seu povo. Desde já o templo era essa maquete da habitação de Deus no meio do seu povo, Deus conosco, Deus Emanuel. E o povo está indo de encontro a isso. Eles estão desprezando este Deus, a sua presença. Bons teólogos aqui, eles vão afirmar exatamente isso, de que essa fala, por mais que parecesse piedosa, era uma desculpa teológica para dizer: não priorizaremos o Senhor, não buscaremos o Senhor. E quantas vezes nós não nos enchemos de teologias nossas para não fazer aquilo que devemos fazer? Queremos pintar um cenário maior ou diferente das coisas, para que a gente possa se manter do mesmo jeito, do mesmo modo, pecaminoso, ou com raízes pecaminosas, que atrapalham o nosso desenvolvimento à luz do que o Senhor nos deixa a viver, que é expresso no Novo Testamento, clara e evidentemente, os passos de Cristo e a sua imitação. O Senhor aqui, então, diante dessa fala do povo, abre sua boca novamente e diz, expõe a verdadeira prioridade daquele povo. Acaso é tempo, então, de vocês morarem em casas luxuosas, ou, na versão Ara, apaineladas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Então, é tempo de vocês viverem no luxo, na sua vida particular, enquanto vocês desprezam a minha presença no meio de vocês? Deus está expondo a prioridade equivocada desse povo, em priorizar as coisas dessa terra e não dele, ou não ele. Quando nós vemos alguns comentaristas conversando com o pastor Léo recentemente, dizendo que eu ia falar sobre esse texto, começar essa série, ele nos trouxe um comentário interessante, de que a ideia de casas apaineladas, que está lá na versão Ara, são casas com painéis. E a ideia que ele nos trouxe foi de que esses painéis eram painéis de madeiras que eram luxuosas a ponto de serem o material utilizado no templo, das madeiras que compunham o templo. Então, o que nós vemos aqui é que exatamente o templo está do jeito que pode ser utilizado, usável, mas eles estão vivendo de forma luxuosa, com coisas que pertenciam ao templo, ou deveriam pertencer ao templo. Eles estavam descansando com as bênçãos que o Senhor havia deixado para eles viverem com Ele, e vivendo para si mesmos.
Eles construíram as suas vidas terrenas, esquecendo do Deus da libertação deles. E o Senhor não os deixa impunes a isso. O Senhor abre a sua boca e relata. O Senhor abre a sua boca e expõe, e diz. Por último, no versículo 5, ele diz: considerem o que tem acontecido com vocês. Percebam, olhem atentamente aquilo que está acontecendo no meio de vocês. O Senhor se levanta para expor o seu povo. Meus irmãos, quando vemos Deus aqui claramente levantar a sua palavra contra nós, contra o nosso pecado, contra a nossa culpa, contra os nossos projetos, tenha atenção, abra os seus ouvidos, esteja disponível a isso. O Senhor não faz isso ao filho que não ama, ao bastardo, mas muito pelo contrário. É ao filho que ama, que lhe abre a sua voz para repreender. Por isso, se você é exposto pela palavra de Deus, se você é exposto pela presença de um pastor na sua vida, pela presença de um presbítero que tem lhe acompanhado, pela presença de um discipulador que te acompanha os passos, pela presença da palavra de Deus sendo lida, exposta, quer seja na sua devocional, quer seja por outra pessoa, se alegre diante disso e dê o passo de se arrepender dos seus pecados. Tenha por motivo de alegria o Senhor informar e te abrir os olhos para que você possa conhecer os seus pecados, porque é por meio disso que Ele purifica a tua vida e purifica, no globo geral, a sua igreja. Não feche os ouvidos para ouvir o Senhor falar ao teu coração. Irmãos, temos estudado sobre prioridades equivocadas. Em primeiro lugar, nós olhamos para o versículo 1 ao 5 e vimos Deus fazendo a exposição das prioridades, mostrando que aquele povo priorizava a sua própria vida e não o Senhor. Em segundo lugar, nós vamos ver que esse Deus, como um pai amoroso, abre a sua boca para falar, fazendo um chamado. E o chamado é o chamado ao arrependimento. Ao expor as nossas prioridades equivocadas, o Senhor está nos chamando ao arrependimento. Percebemos então, a partir do versículo 5 em diante, a Escritura Sagrada nos dizer: considerem o que tem acontecido com vocês. Isso vira praticamente um refrão, ou uma referência. Mais para frente, no versículo 7, ele diz novamente: considerem o que tem acontecido com vocês. Lá no capítulo 2, versículo 15, ele pega essa mesma expressão, altera de certa forma e diz: agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. O Senhor está chamando esse povo a ter atenção aberta, os olhos para a sua palavra, aberta os olhos, abertos os seus ouvidos, para ouvirem o que o Senhor tem a dizer. E ele chama assim, trazendo um grande espelho para eles. Na Ara também, nós percebemos aqui que ao invés de considerai o que tem acontecido com vocês, a expressão é considerai o vosso passado. E nada disso é algo que se choque. Muito pelo contrário. Nós podemos olhar para o presente e para o passado e perceber o quanto o Senhor tem trabalhado no meio do seu povo. Esse chamado é para ver, sim, olhe para trás e olhe para o que tem acontecido agora. Quando olhamos para trás, nós vemos uma referência muito clara e evidente de que a presença do Senhor no meio do seu povo traz bênçãos sem medida, a ponto que Ele nos diz que se nós nos afastarmos dEle, a sua mão pesará,
Porém, ao passo em que nós nos arrependemos e voltamos, Ele sara a nossa terra, Ele nos abençoa, Ele perdoa os nossos pecados e cuida de nós como um Pai amoroso, benevolente para com os seus filhos. Mas também o Senhor traz um retrato de que a desobediência, ela traz consequências sérias. E são essas desobediências que colocaram o povo de Deus em enrascadas. Percebemos que é o próprio coração maldoso do homem que faz com que ele se meta em várias dos seus problemas, em várias das suas dificuldades. É o coração pecaminoso do homem que o distancia do Senhor, e isso traz consequências. É por isso que 3 vezes ele traz blocos aqui de informações que falam a respeito desse afastamento do Senhor e das consequências disso. Está descrito muito mais claro e evidentemente em Deuteronômio 28. Lá ele expressa as consequências da obediência, o castigo da desobediência e a sua mão poderosa ao conduzir ao arrependimento. E é exatamente isso aqui que está envolvendo essa seção do versículo 6 ao versículo 11, ou versículo 5 ao 11. Deus mostra claro e evidentemente, mais uma vez, essas 3 porções aqui. Ele faz isso expondo esses problemas 3 vezes. No versículo 6 ele diz: vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo na sacola furada. Esses termos são muito parecidos com a exposição de Cristo em Mateus 6. Léo, vou adiantar um pouquinho, tá certo? As suas pregações. Quando, no Sermão do Monte, Cristo, ele adentra nessa sessão, e ele fala sobre aquilo que faz menção à subsistência, comer, beber e vestir. Ele faz uma grande exposição. É de que o Senhor cuida de nós. Ele cuida dos lírios do campo, das aves do céu, e Ele nos chama a atenção de que, se Ele cuida dessas coisas que são simples, criação natural dEle, quanto mais da coroa da criação, que são os seus filhos, adotados ali agora em Cristo Jesus, no seu sacrifício. O Senhor cuida do seu povo. E Ele mostra que quem vive por essas coisas, quem vive para comer, beber e vestir pura e simplesmente, ou seja, quem vive para as coisas dessa terra, são os gentios que não conhecem a Deus, quem se perturba com essas coisas e vive para elas, são estes. Meus irmãos, é natural que somos pecadores, indignos da graça, e que somos confundidos pelos nossos pecados, a ponto de, às vezes, olharmos, sim, para cada uma dessas coisas. Com que eu irei vestir? O que eu terei? Será que eu terei a manutenção? A Escritura Sagrada nos chama a atenção de que é o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem põe o prato na nossa mesa e não simplesmente o nosso trabalho. De forma ordinária, Ele nos dá mediante esse trabalho. Mas é o Senhor quem nos dá o fôlego de vida, nos dá as possibilidades, nos dá as oportunidades de trazer os recursos para casa. Dependemos única e exclusivamente do Senhor para nos manter. Por isso, tenhamos paz. Não deixemos de trabalhar. Essa é a crítica de Paulo a alguns em Tessalônica, que queriam deixar de trabalhar para poder viver do trabalho dos outros. Não é assim. Trabalhem, mas saibam que vocês não dependem dessas coisas, mas de Cristo, que lhes dá. Ele encerra esse momento em Mateus 6 dizendo: o Senhor sabe que você necessita de todas elas.
e lhes dá como um pai amoroso. Por isso, se preocupe cada dia com o seu próprio mal. E saiba que o Senhor sustenta em tudo. Novamente, no versículo 9, ele mostra outra ação que está acontecendo agora. Quando ele diz, vocês esperavam que fosse muito a colheita, mas o que veio foi pouco. E o pouco, quando levaram para casa, veja como o Senhor coloca essa frase agora. Eu o dissipei com o sopro. O próprio Senhor fez vir essa falta para aquele povo. E ele diz, por quê? Talvez alguns pensariam que Deus sádico, e não é por isso. Ele diz, pergunta o Senhor dos Exércitos, porque o meu templo permanece em ruínas. Ou seja, a minha presença diante de vocês não está sendo percebida, não está sendo valorizada. Mais uma vez, no versículo 10, ele diz, por isso os céus se retêm no orvalho, e a terra não produz os seus frutos, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Perceba que 3 vezes o Senhor fala, eu tenho pesado a mão, eu tenho feito com que vocês não prosperem nisto. Sou eu que tenho feito com que a produção não venha, ou que vocês não sejam saciados por essas coisas. E o que percebemos então é que o Senhor está chamando a atenção do seu povo a depender dele. O convite do Senhor, após novamente trazer, considerai o que tem acontecido com vocês, ou considerai o vosso passado, versículo 8. Diante dessa exposição, vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O convite diante da exposição de que tudo vai mal voltem-se a mim. Meus irmãos, talvez a gente, olhando para esse texto de forma crua também, possa pensar de que quando tudo vai mal, então é sinônimo de que o Senhor está distante de nós. Foi com essa prerrogativa que muitas falsas igrejas abocanharam valores e bens das pessoas, dizendo que ela precisa dar tudo monetariamente ao Senhor e aguardar de que Ele dê mais e mais, e o dobro e o triplo. E ainda acusam a fé dessas pessoas, dizendo que se isso não aconteceu, não é porque nós fizemos nada, é porque você não teve fé. Esse texto não é base para esse tipo de teologia. Esse texto não é base para dizer de que sempre quando as coisas estão más, é porque o Senhor não está conosco. Pelo contrário, quando Paulo lá na frente, ele observa os seus sofrimentos e dores, ele coloca isso não como coisas que vão contra o seu apostolado, mas a favor, porque ele aprendeu a sofrer no Senhor, e ele tem a alegria de poder dizer que sofre pelo Evangelho da graça. O que ele está falando aqui é de que o Senhor tem mostrado que tem pesado a sua mão pela falta de prioridade no Senhor. Porque eles têm abandonado o Senhor tem mostrado para eles, claro e evidentemente, que se não for para ser saciado em mim, nada em vocês vos saciará. Por isso, voltem-se para mim, vão até o monte, tragam a madeira, reconstruam o templo, priorizem a minha relação com vocês. Meus irmãos, o Senhor nos chama ao arrependimento. E esse chamado ao arrependimento é muito mais do que simplesmente livrarmos as nossas vidas de algum pecado ou outro, mas de vivermos satisfeitos nele.
Deus não nos chamou para nos livrar de pontuais pecados, mas Ele nos chamou a viver para Ele, e assim, na imitação dEle, sermos habilitados dia após dia a imitá-lo, a viver como Cristo viveu, sendo satisfeito no Pai. Por isso, diante do chamado ao arrependimento, abra os seus ouvidos, atente e ande no Senhor, dê o passo necessário, seja satisfeito nele. Entenda que nada que tem nesse mundo pode te satisfazer, mas o Senhor abunda em satisfação. Somos chamados a viver na dependência dEle, nos arrependendo dos nossos pecados e vivendo para Ele. Queridos, estamos estudando sobre prioridades equivocadas. Vimos, em primeiro lugar, o Senhor expondo as prioridades. Depois, vimos o Senhor chamando o seu povo ao arrependimento. E, por último, Ele convida ao reajuste das prioridades. É exatamente essa ação de mudança. Percebemos exatamente isso sendo vivido por esse povo. Do versículo 12 ao 15, que nos diz: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês. E eu repito, eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor, então, despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, e o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário. Irmãos, mais uma vez, aquela figura que citamos no começo é trazida novamente aqui. Diante da exposição do pecado, desse equívoco na prioridade, o Senhor, então, chama novamente essas testemunhas aqui, rei, profeta, sacerdote, abre a sua boca, e agora ele diz que estes estão no meio do povo, quando ele diz todo o remanescente do povo, e a palavra diz agora que eles atenderam a voz do Senhor. Eles ouviram o chamado ao arrependimento, e a ideia aqui é de que eles se dispuseram, então, a viver conforme a orientação que o Senhor estava dando a eles. Eles estavam disponíveis diante do Senhor, para que o Senhor os habilitasse e os fizesse viver a obra que o Senhor havia colocado nos seus corações, para viverem ali o propósito de vida que eles receberam do Senhor, que não era simplesmente levantar um templo feito por mãos humanas, mas para viver para a honra e glória do Senhor, para serem o seu povo. E o que é interessante do texto aqui é que o Senhor expõe outra coisa necessária. Ele expõe que somente por ele fazer isso é que o povo pode se levantar e executar. Porque ele está no meio, porque ele está presente, porque ele habilita a sua igreja, é que então a igreja pode responder positivamente ao Senhor. E assim ele diz: eu estou com vocês. Esse é um dos nomes dados ao Senhor. Emanuel, Deus conosco.
Deus se faz presente no meio do povo, e esse é o diferencial desse povo. Veja se não é isso que é descrito quando da morte de Moisés, e assim é o levantamento de Josué ali. A Bíblia nos orienta que o diferencial de Moisés não estava nos seus atributos como um grande líder, mas Deus diz a Josué: eu que fui com Moisés, serei contigo. É esse mesmo Deus que se coloca aqui presente dizendo: eu estou com vocês. E mais uma vez, para que não haja dúvida de que é o Senhor que habilita a sua igreja a responder ao reajuste das prioridades, o versículo 14 nos diz: o Senhor despertou o Espírito. E vai falar que desperta o espírito de cada uma dessas testemunhas. Porém, mais uma vez, ele crava o povo ali no meio, sendo habilitado pelo próprio Senhor a fazer, e o espírito de todo o remanescente do povo. É o Senhor quem habilita a sua igreja a responder concordemente no Senhor. É o Senhor quem faz com que a sua igreja seja habilitada a viver em santificação. Nós sabemos que a santificação é como uma via de mão dupla, onde Cristo ora ao Pai, em João 17, e diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus pede ao Pai que nos santifique. Porém, Paulo, dando orientação à igreja em Tessalônica, diz: pois essa é a vontade de Deus. Qual é? A vossa santificação. E ele diz: por isso vos abstenhais da prostituição. Veja, ele expõe que a vontade de Deus é a santificação. E ele dá um passo pelo qual ele deve caminhar. Por conta disso, abra mão da prostituição. O que ele está mostrando aqui esse é o pecado que ele está tratando, mas caberia a qualquer outro pecado diante de nós. Quer viver uma vida santa, imite a Cristo, abandonando dia a dia os seus pecados. Nessa via de mão dupla, nós percebemos que é o Senhor quem nos habilita, então, a responder de forma coerente. Vem dele, mas ele nos dá a força para darmos os nossos passos. Ele nos preenche de graça. E essa graça é tamanha que ele nos preenche não com outro qualquer, como já citamos aqui, mas com o seu Santo Espírito habitando em nós para nos fazer responder coerentemente com a sua vontade. Se cremos que somos preenchidos pelo seu Santo Espírito, devemos correr uma caminhada de santificação. E então, depois de expor que o Senhor é quem habilita o seu povo a fazer isso, então ele mostra o povo fazendo. Eles vieram e começaram a trabalhar. Eles vieram, arregaçaram as suas mangas e foram fazer. E aí, repito, não foram para fazer um trabalho meia boca. Não foram para manter aquela faxina usável, mas eles foram para dar o melhor de si. Eles foram para atender o chamado do Senhor e fazer aquilo que era necessário. E voltando ao versículo 8, eles atenderam a voz do Senhor e foram ao monte, e foram buscar a madeira e fazer tudo quanto o Senhor lhes havia ordenado. Quando nós somos orientados a reajustar a nossa prioridade no Senhor, a colocar o Senhor no seu devido lugar, no seu devido trono em nossas vidas, nós devemos responder alegremente e inteiramente a esse chamado, por sabermos que fomos adotados
com o precioso sangue que correu no madeiro e agora corre nos umbrais dos nossos corações. O sangue de Cristo nos faz a sua igreja e nos chama a um compromisso, uma responsabilidade de vivermos todos os dias mirando a glória de Cristo, mirando a glória do nosso Deus, mirando gozá-lo eternamente, mirando o dia em que Ele abrirá os céus e nos levará para viver com Ele, e onde todos os dias, dia após dia, Ele revelará mais do seu poder, mais da sua graça, e não terá fim, e dia após dia, conheceremos mais ao Pai eterno, glorioso, santo, santo, santo. Quando nós atraímos para perto dos nossos olhares o senso de eternidade, quando nós atraímos para perto dos nossos olhares o senso de viver é Cristo, viver é para o Senhor, podemos afirmar, como Paulo fala aos Filipenses, por isso, morrer é lucro. E por isso, cada um dos dias que eu vivo aqui, vivo no propósito de adorar, de satisfazer-me em Cristo e de me lançar ao seu propósito de adoração, enquanto Ele nos chama a ser igreja, proclamando as suas virtudes por todos os dias, para todo aquele que Ele confia colocar no meio da nossa vida. Que o Senhor nos habilite com graça a vivermos assim. Diante dessas verdades extraídas do texto sagrado, gostaria de trazer algumas aplicações e desafios para o nosso coração. Ao lembrarmos que é Deus quem expõe a nossa verdadeira prioridade, como um Pai amoroso o faz, gostaria de que você desafiasse o seu coração a entender de que quando somos expostos pela palavra, quer seja por um irmão, quer seja por uma pregação, quer seja por um líder, quer seja por um concílio, quer seja pela leitura devocional da palavra, que deve ser experimentada dia após dia, que a gente não levante, meus irmãos, desculpas para não ouvir, mas sejamos gratos ao Senhor por pastorear o nosso coração, por trabalhar as nossas vidas como um Deus amado. Nós não podemos, meus irmãos, e não se curvem ao orgulho, ou por qualquer outro motivo que seja, para levantar desculpas, para não ajustar, não afinar o seu coração, alinhando o seu coração ao que Deus realmente requer de você. Não abra mão para viver um dia a mais, sendo pautado pelo teu pecado, sendo pautado pelas tuas próprias decisões pessoais. Mas hoje e agora, coloque-se diante do Senhor para ouvi-lo, sabendo que é graça quando Deus expõe a tua vida para ti mesmo, e às vezes até, quando necessário, na disciplina pública na igreja. É no propósito de restaurar. Esteja disponível e aberto com o coração a ser restaurado e conformado à imagem de Cristo. A exposição dos nossos erros nos conduz para mais perto do caráter do nosso Senhor Jesus. Em segundo lugar, nós percebemos esse chamado ao arrependimento, nos constrangendo a isso. O chamado ao arrependimento deve ser encarado por nós como uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Ao invés do Senhor nos deixar viver pelas nossas próprias paixões e angariar méritos para o inferno, o Senhor nos chama ao arrependimento, nos apresentando a Ele como um Pai que é amoroso, que mesmo nos vendo enrascados pelos nossos próprios pecados, delitos, Ele vai ao encontro do nosso coração, Ele se envolve na nossa vida, Ele nos lava, nos purifica e nos habilita a andar como Cristo Jesus.
O chamado ao arrependimento é um chamado a ver graça no Senhor. Por isso, enquanto o Senhor te chama a arrepender-se do teu pecado, de viver para Ele, ouça com atenção. Abra os seus ouvidos, mente, coração, à palavra do Senhor, para que Ele chegue, enraize com suas palavras e chegue aos teus pés e mãos, e tu caminhes conforme a palavra do Senhor, e que toda a tua obra seja para louvor e glória do nome do teu Redentor, Jesus Cristo. E por último, quando o Senhor nos chama ao reajuste das nossas prioridades, nós somos chamados à humildade, de entendermos que o propósito das nossas vidas descansa assim satisfazer uma outra pessoa, que não eu. E essa pessoa não é simplesmente o nosso próximo, os nossos filhos, as nossas esposas ou esposos, aos nossos pais e mães, não simplesmente, mas satisfazermos a Cristo Jesus. E por meio de sua graça, amarmos aquilo que Ele ama e imitarmos a Ele mediante o preenchimento das nossas vidas com o Espírito Santo de Deus. Ao termos os nossos corações alinhados à vontade de Jesus, estamos adequados ou nos adequando às prioridades de Deus e ao que vem prioritariamente aos nossos corações mediante a sua palavra. O que Deus ama deve ser o que devemos amar. Tenho visto um casal amigo poder publicar muitas das vezes das suas devocionais com a frase: primeiro as primeiras coisas. Que façamos primeiro aquilo que é prioridade, que é Cristo, Senhor das nossas vidas. Que a nossa prioridade seja viver Cristo, anunciar o seu bom feito para conosco e aguardar o dia do seu retorno final, gracioso, onde nos levará para vivermos eternamente supridos e alicerçados nele. Queridos, como vimos mais cedo, Senna perdeu aquela corrida. Aquilo ali, quando ele priorizou a humilhação do seu adversário, esqueceu da sua corrida, daquilo que importava, ele perdeu. E aquilo martelou no coração daquele homem, e muito possivelmente trouxe boas lições. Daquele dia em diante, ele venceu 6 das próximas 7 corridas seguintes, conquistando o campeonato. Além disso, mais especificamente sobre Mônaco, jamais ele voltaria a perder aquela corrida, vencendo de 89 a 93, sendo até hoje o maior vencedor do circuito, conhecido como Rei de Mônaco. Queridos, quantas vezes os nossos corações se alinham a prioridades que não são as melhores? Satisfaça-se no Senhor, coloque as prioridades do Senhor no teu coração. Tenhamos um coração disposto a amar a Jesus e a sua vontade, para que aquilo que Ele prioriza seja a nossa prioridade. Que Deus nos fale com a sua palavra.